Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais um encontro gostoso, mais um podcast, mais um momento sagrado da gente se encontrar e se debruçar e estudar esse livro iniciático maravilhoso, Um Curso em Milagres. Mais uma vez, como sempre, eu estou muito grata de poder parar e fazer esse movimento. Hoje eu estou aqui com Gabi, a nossa mentora, a leitora do nosso livro, e também estou com Meire. Bem-vindas, amadas. Meire, como sempre, também fica muito à vontade, caso você sinta, né, alguma partilha. Enfim, gratidão por estar junto. Gratidão, gente. Muito feliz de estar aqui de novo. Vamos hoje fazer a leitura dentro do capítulo 3 da seção 5, que é Além da Percepção. Então, para quem tem um livro físico, está na página 46. Você pode pegar o seu livro, se você tiver uma água, separar aí um caderninho. E antes de começar, vamos fazer uma conexão. Então, pode fechar os olhos. Vai se conectando com o seu coração. Sente ele se expandindo. Vai colocando a sua intenção para esse momento, trazendo presença para agora. Entrega qualquer pensamento que pode estar te distraindo, te tirando do momento presente. Qualquer coisa que você pareça que precisa fazer, ou qualquer julgamento, receio. Use esse momento para entregar. E vai se abrindo para poder receber o que a gente veio receber hoje aqui. Aos pouquinhos pode ir retornando. Vamos começar. Então, seção 5, Além da Percepção. Eu tenho dito que as capacidades que possuis são apenas sombras da tua força real, e que a percepção, que é inerentemente julgadora, só foi introduzida após a separação. Ninguém tem estado seguro de coisa alguma desde então. Eu também fiz com que ficasse claro que a ressurreição foi o meio para o retorno ao conhecimento, realizado pela união da minha vontade com a do Pai. Podemos agora estabelecer uma distinção que esclarecerá algumas das nossas declarações subsequentes. Aqui ele volta a trazer, né, a ideia da separação e da percepção, e daí ele traz a ideia de que a percepção ela é julgadora. Então, dentro desse mundo que a gente está, não existe paz dentro da percepção, porque ela é criada na base do julgamento. E o julgamento ele está sempre procurando aquilo que está errado. Então, dentro dessa ótica, dentro desse olhar, a gente não tem como acessar a paz. E daí ele fala sobre um pouquinho essa ideia de unidade. E ele vai falar da ressurreição, né? Que foi o retorno ao conhecimento realizado pela minha união à vontade do Pai. Né? Vamos ver o que ele vai falar aqui ao longo do texto. Mas a ideia principal é que a ressurreição é a ideia de não existir morte. Né? O que Jesus faz através da ressurreição é corrigir essa ideia na mente do Filho de Deus, de que a gente pode morrer, de que o Filho de Deus ele está submetido ao corpo, né? Então ele pode sofrer e ele pode morrer. E o que Jesus faz através desse processo, que é a vontade de Deus, que é que a gente relembre quem a gente realmente é, que nós somos espírito, é nos colocar de novo nesse lugar de
invulnerabilidade, que o espírito é totalmente invulnerável. Desde a separação, as palavras criar e fazer passaram a ser confusas. Quando fazes alguma coisa, fazes a partir de um senso específico de falta ou necessidade. Qualquer coisa feita para um propósito específico não tem nenhuma generalizabilidade verdadeira. Quando fazes alguma coisa para preencher uma falta percebida, está implicando tacitamente que acreditas na separação. O ego inventou muitos sistemas de pensamentos engenhosos com esse propósito. Nenhum deles é criativo. A inventividade é um esforço desperdiçado, mas na sua forma mais engenhosa. A natureza altamente específica da invenção não é digna da criatividade abstrata das criações de Deus. Okay. Aqui eu sinto que ele vai levando a gente para ideias que são muito profundas, assim, porque se a gente pegar isso de maneira literal, a gente não vai entender nada do que ele está fazendo, querendo dizer, e a gente não vai acessar realmente o conteúdo do que ele está falando, né? Porque pensar com a mente do ego que a gente vai conseguir viver num mundo, por exemplo, onde a gente não faça nada, não faz sentido, né? Porque a gente está sempre fazendo coisas. Mas o que ele quer dizer é que quando a gente faz esse fazer acreditando na falta, a gente está perpetuando a ideia da separação. Porque a separação é a própria falta. Tipo assim, tudo era o todo e tudo estava unido, nada faltava. Quando a gente cria a separação, a gente cria a ideia de falta. E o fazer nesse lugar de falta, que muitas vezes a gente vê no nosso dia a dia, né? Ah, preciso fazer mais, 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 mais. É só a gente perpetuando essas ideias internas e aí a gente não encontra paz. E para um curso de milagres, existe uma forma da gente estar nesse mundo sem estar nesse lugar de fazedor, né? E não quer dizer que você não vai estar fazendo as coisas, mas as coisas vão ser feitas através de você. E daí ele vai falar de guiança, de inspiração, que é um lugar diferente do fazer, onde a gente está mais expandindo o amor, a felicidade, a paz, né, as guianças, do que focado na ideia da falta, do que reproduzindo essas ideias de falta. Você vai fazer mais algum comentário sobre essa parte ou vai passar para a próxima? E, por enquanto, não vou fazer. Não, é porque foi bem o que eu senti quando você fala, né, que a gente que tem o fazer à base da falta, e eu fiquei pensando no quanto, assim, para a vida em Deus, né? Você falou, num primeiro momento é difícil a gente entender essa colocação, porque a gente pode entrar nesse lugar de, então eu não vou fazer nada. E é muito profundo mesmo, porque o que chegou pra mim foi tipo, cara, a gente não tá fazendo nada, na verdade. Esse fazer a partir do ego, a partir das necessidades e faltas e vontades nossas do ego, né, do corpo, é nada. É igual quando a gente conversou uma vez, eu não lembro jamais em qual lição que foi, em qual sessão que foi, mas que falava do ruído, né, o pensamento, esse pensamento constante, a gente tá pensando 1 milhão de coisas. Para a vida em Deus é nada, é ruído. Ou seja, infelizmente, atualmente, na nossa vida, se a gente for olhar para 24 horas do nosso dia, fazer real pode ser que não aconteça em momento nenhum. Ou a gente tenha um vislumbre de que deve ter uma outra palavra, né, que ele deve usar, que deve ser o criar. Tô aqui só pressupondo. Mas é isso, fazer é só um monte de atividade vazia. No final das contas, o nosso fazer, por mais engenhoso, eu já achei profundo isso, né? Dessa criatividade de encontrar caminhos e mais inteligente que seja, não é nada.
Não tem. Sim, sinto que é exatamente nesse sentido. Por isso que ele também começa falando sobre o criar e o fazer, né? É, e às vezes eles até, já ouvi falar em inglês, eles usam a ideia do human being e human doing, né? Tipo, o ser humano, que é o ser, que é esse lugar que ele quer levar a gente, e o fazedor. Então, no mundo do ego, a gente está muito acostumado ao fazedor. Porque é isso, é ruído, é distração. A gente fica muito distraído, fazendo, fazendo, fazendo. Por mais que não tenha significado real, mas se torna um ruído, uma distração. E a gente tem pouco a experiência do ser, né? E é esse o lugar que ele quer trazer a presença. E nessa presença a gente faz as coisas porque daí a gente expande. Na verdade, a gente está fazendo a única coisa que a gente pode fazer, que é se curar, que é o desfazer. E para isso a gente precisa dessa presença, a gente precisa estar nesse estado de consciência. Conhecer, como já observamos, não conduz ao fazer. A confusão entre a tua criação real e o que tens feito de ti mesmo é tão profunda que passou a ser literalmente impossível para ti conhecer qualquer coisa. O conhecimento é sempre estável e é bastante evidente que tu não és. No entanto, és perfeitamente estável, tal como Deus te criou. Nesse sentido, quando o teu comportamento é instável, estás discordando da ideia de Deus com respeito à tua criação. Tu podes fazer isso, se assim escolheres, mas dificilmente quererias fazê-lo se estivesse em tua mente certa. Aqui ele traz de volta a ideia do conhecimento que a gente andou vendo nas últimas sessões, que o conhecimento é como se a gente acessasse um saber, uma sabedoria, e o conhecimento ele é sempre estável, que para um curso de milagres é um dos princípios da verdade, né? A verdade ela é imutável, ela não é negociável, ela não muda, ela não tem exceções. Essa é a verdade como um todo, ela é imutável. E o conhecimento é o momento que a gente acessa isso, mas é acessar mesmo uma informação. E nesse lugar não tem dúvidas, né? Assim como a nossa natureza, que ele traz aqui nesse parágrafo, a nossa natureza de quem a gente realmente é, não tem dúvidas. É que a gente criou um mundo, né, que é isso que ele falou, que a gente criou tão bem esse mundo, entre aspas, né, nesse fazer, que a gente se confundiu, a gente já não consegue enxergar quem a gente realmente é e o que, que é aquilo que a gente criou. E daí essas grandes inconstâncias, né? Então essas oscilações de humor, de pensamento, de jeito, né? Aqui no mundo a gente tem um cardápio de coisas que a gente pode ser, de coisas que a gente pode fazer, do que a gente pode gostar, do que a gente pode não gostar. A gente tem esse cardápio muito vasto que é justamente para isso, para a gente ficar se prendendo nessas ilusões e confabulando várias historinhas e várias questões com várias coisinhas que no fundo não são nada, porque é só a gente fazendo, fazendo, fazendo nada e não conseguindo se identificar com quem a gente realmente é, que é muito além, né? Realmente muito além de tudo isso que a gente enxerga. E é tão além que é o que ele traz. É difícil da gente se identificar no primeiro momento que aquilo é quem a gente realmente é. Quatro. A questão fundamental que te perguntas continuamente não pode de jeito nenhum ser dirigida a ti mesmo de forma adequada. Continuas perguntando o que és. Isso implica que a resposta não só é uma resposta que conheces, mas também que depende de ti supri-la. Entretanto, não podes perceber a ti mesmo corretamente. Não tens nenhuma imagem para ser percebida. A palavra imagem está sempre relacionada com a percepção e não é uma palavra do conhecimento. Imagens são simbólicas
e representam alguma outra coisa. A ideia de mudar a tua imagem reconhece o poder da percepção, mas implica também em que não há nada estável para conhecer. É que ele continua levando a gente para esse lugar na mente, né? Porque eu sinto que é ele querendo construir o quão longe a nossa percepção tá de quem a gente realmente é. Porque até quando a gente cria uma imagem, tá aquém de quem a gente é. Porque a gente só pode acessar através de uma experiência, do conhecimento mesmo. E até a própria linguagem, né? Tudo que a gente faz nesse mundo é meio que um protótipo do que é. Não é o real, sabe? Então, tudo que a gente tentar usar para acessar que for desse mundo, mesmo a linguagem, os símbolos, tudo que a gente tentar usar, vai ser ainda parte da percepção. Vai estar ainda quem de quem a gente realmente é. E a gente acessar quem a gente realmente é nesse processo mesmo de limpeza dessas ideias e entrando em processos de experiência. É muito profundo, assim, porque eu sinto que ele vai trazer também um pouco de ideias de autoconceito, que tem capítulos que ele fala sobre isso, né? Quem a gente pensa que é, e como que isso é muito diferente de quem o Filho de Deus é, né? E aí ele fala, né, a ideia de mudar a tua imagem, porque no mundo vai ser dito muito pra gente melhorar, para que a gente faça uma versão melhor da gente mesmo. E para um curso em milagres, isso não faz sentido, porque isso não é quem a gente é, essa versão não existe, isso é uma imagem, é um protótipo, uma projeção, isso não tem sentido real a gente ficar melhorando o nosso personagemzinho. Isso pode parecer muito contraditório, porque daí parece que a gente tá falando, então tudo bem, eu sou uma pessoa horrível, fazer o que eu quiser. E não é bem nesse sentido, né? É o processo, porque é aquela ideia, quanto mais eu acho que tem um erro em mim, mais eu confirmo a minha própria ideia de quem eu sou, sabe? Porque eu fico tentando consertar. Eu fico ali, não, é melhor assim, melhor assado. E eu continuo acreditando na ideia da falta. Eu continuo acreditando na ideia daquele personagemzinho. Eu continuo me limitando. Eu não consigo dar um passo para trás e questionar, inclusive, quem é esse personagem. Será que esse personagem existe? Será que é assim mesmo, sabe? Que eu tô percebendo? Será que isso é real? E a gente não consegue dar espaço para trás para poder acessar algo muito maior, que aí sim dissolve algumas camadas até a gente chegar na última instância, né? Que dissolve tudo, que nos leva em direção à verdade. Então é nesse sentido que ele fala, né, que um curso em milagres, que esse caminho espiritual não é um caminho de auto-melhoramento. Ele é um caminho de desfazer ideias, apegos, imagens que a gente projeta, né? Deixar de se identificar com essas imagens e acreditar que a gente é esse personagem, que a gente é essa historinha toda, para aí dar espaço para começar a acessar algo mais profundo, algo mais verdadeiro. Eu entendi. E é muito profundo. Quer dizer, eu entendi, né? Te ouvindo fez sentido no meu coração, mas é muito profundo. É muito profundo. É um livro usando palavras e conceitos para expressar o que está muito além das palavras e dos conceitos, né? E é muito interessante isso que você trouxe, a ideia do erro, né? E se a gente está acreditando que está errando, não é que a gente deva simplesmente se acomodar na nossa miséria, mas é um trabalho de reconhecer que quanto mais a gente nossa, é até difícil falar, mas assim, vamos supor, né? Tipo, eu acredito que eu errei. Quem é esse que errou? Eu tô já. É como se como diz lá o cientista, que a gente está tentando olhar para a resolução do problema a partir da superfície do problema mesmo. Tipo, quando eu acredito que eu errei, eu já tô me colocando nesse lugar superficial, externo do ego. Tipo, eu tô acreditando que eu sou essa que erra. Talvez existe um processo, né, de desidentificação. Se existe maldade, se existe miséria, se existe sofrimento, se existe dor, é apenas uma
uma expressão da distância, da nossa distância do nosso eu verdadeiro. Não significa que a gente tem que melhorar, significa que a gente tem que voltar, que a gente tem que se reconectar com o eu verdadeiro, que é amor, que é alegria, que é leveza. Profundo. Sim, daí eu sinto que é muito profundo, porque é muito diferente da maneira que a gente está acostumado a lidar com a própria ideia do erro, que é o que ele traz. Tem algumas sessões que ele vai falar, né? O erro não existe. O ego, ele quer consertar as coisas, entre aspas, confirmando o erro para depois se consertar. Então, primeiro, realmente eu sou péssima, sou horrível, sei lá, sou grossa com fulano. Então, eu quero confirmar isso muito na minha cabeça, para que daí depois eu fale, não, deixa eu ser mais legal. Só que aí, nesse processo, eu confirmei a ideia, eu acreditei nela, eu me tornei aquilo, sabe? E isso pro outro também. Por isso que ele fala que o perdão verdadeiro de Deus é o perdão que não enxerga o erro, que é muito difícil, porque hoje vem muita coisa. Ai, como assim eu não vou enxergar? Fulano fez isso, né? Tem muita história aí. E a gente não quer, a gente tem um apego nessas ideias. Mas o perdão verdadeiro é não enxergar. É saber que aquilo ali não foi realmente feito, né? E para isso a gente tá falando da visão de Cristo, né? Que eu até posso enxergar o que a história tá me contando, mas eu não me identifico exatamente com ela. Aquilo não pega para mim. Eu enxergo, tá, olha isso aqui que aconteceu, tá bom. Mas eu não entro naquele estado emocional de confirmar, fulano fez isso, fez aquilo, ele tem que melhorar, eu tenho que melhorar, porque isso, porque aquilo. Aí a gente tá confirmando 100% essas ideias, que são ideias, né? Até o que acontece fora também são ideias. Para um curso Milagres, tudo é ideia na mente, pra gente curar, né? E ele traz, né? Primeiro, a sua decisão que faz a percepção, né? Então, primeiro você decide como você se sente. Então, até você atravessa a rua e tem alguém brigando, você decidiu, em algum lugar dentro da sua mente, aquela projeção. E aquilo só está sendo encenado. Que, inclusive, tem um motivo que ele traz, né? Por que a gente projeta tanto para fora? Porque a gente não dá conta internamente do nosso conflito interno. O ego precisa projetar. A gente não consegue dar conta de tanto pensamento conflituoso. Então, o que o ego faz? Bom, se eu não dou conta de tanto conflito, de ser boazinha, de ser malvada, de estar errado, de vingança, disso, daquilo, eu pego e eu projeto em alguém. Projeto na minha amiga que, sei lá, fez alguma coisa que me deixou irritada. Então, a irritação que é minha, eu projeto num ser humano. E daí eu isolo, e aí eu acredito com a mente do ego que o problema é a minha amiga que me deixou irritada. Não tem nada a ver com isso. E esse é o lugar que o ego quer colocar a gente. Isso não tem nada a ver com isso. Isso tá fora. E o que um curso de milagres traz é, não, volta. Isso é algo que está na sua mente, que você está projetando. E se está pegando em você, é porque tem algo aí dentro para você curar, para você olhar, para você desfazer. Né? E para isso, a gente vai ter que olhar para as coisas realmente como símbolos, né? Enxergar eles como esses símbolos para a gente ir desfazendo, e não como fatos, que é isso que o ego quer. Ele quer muito confirmar essa história, ele quer muito confirmar que fulano fez isso, que a gente fez aquilo. A gente, né? Isso nos apequena tanto. Então, esse lugar eu sinto que ele é realmente muito profundo, assim, esse convite que ele traz pra gente na mente, desses passos para trás e de começar a enxergar as coisas nesse lugar, menos reais e mais simbólicas, né? Começar a enxergar o sonho, que ele fala, né? Você é o sonhador do sonho. Você não é esse personagem, você é o sonhador do sonho. Sim, conhecer não está aberto à interpretação. Podes tentar interpretar o significado, mas isso é sempre passível de erro, porque refere-se à percepção do significado. Tais incongruências são resultado de tentativas de considerares a ti mesmo como separado e não separado ao mesmo tempo. É impossível fazer uma confusão tão fundamental sem aumentar ainda mais a tua confusão geral. Tua mente pode ter passado a ser muito engenhosa, mas, como sempre acontece, quando método e conteúdo estão separados,
ela é usada em uma tentativa fútil de escapar de um impasse inescapável. A engenhosidade é totalmente divorciada do conhecimento, porque o conhecimento não requer engenhosidade. O pensamento engenhoso não é a verdade que te libertará, mas tu estarás livre da necessidade de te engajares nele quando estás disposto a abandoná-lo. Uhum. Sim. Acho que aqui o que me chama mais a atenção é o início do parágrafo, que ele fala que conhecer não está aberto a interpretações. Uhum. Que é o que ele diz, né? É uma verdade absoluta. Então, não tem interpretação. É o que é. Pode tentar interpretar o significado, mas isso é sempre passível de erro, porque refere-se à percepção do significado. E, e o que eu sinto também, que é um pouco, às vezes, desse processo que a gente também faz de ficar querendo interpretar, né? Porque a gente falou desses símbolos, mas é esses símbolos para a gente usar para cura, não para a gente usar para colocar dentro de caixinhas, que o ego, ele quer muito isso. Ah, eu tenho com esse problema, mas eu tenho que entender por quê. Por que que tem essa que tá aqui? O que que eu fiz na minha vida passada? O que que veio da minha família, sabe? E nesse processo a gente só se apega mais, né? A gente só se enrola mais na questão toda. O que ele traz é que, não, você não precisa entender, né? Você só precisa ver. Para um curso de milagres, você só precisa olhar, reconhecer o que tá aí. E ele até fala assim, o próximo passo é meu, né? A cura sou eu que faço em você. Então, o nosso processo de querer interpretar, ele é um processo de controle, na verdade. Então, é a gente querer colocar em caixinhas específicas e contar uma historinha específica que foi isso, que eu fui lá com fulano e aconteceu tal coisa, porque tinha um significado tal e a lua é Y, sabe? E aí a gente cria histórias que a gente fica se apegando, que também não servem de muita coisa, mas cria um grande arcabouço mental que a gente fica carregando, né? E o que ele está trazendo, acho que é muito esse convite do permitir as coisas irem e virem, sabe? O que vem não é um ataque a você, né? Tem até um lembrete do amor que fala assim: nada é contra você, tudo é para você. Então, é para você olhar alguma coisa, então deixa vir, né? E olha, e entrega, não se apega, não quer contar a historinha ou ficar controlando que é esse desfecho, que é aquele jeito, que tem que ser. Não, deixa ir e deixa vir, né? E aí a gente vai fluindo, a gente vai entrando nesse estado mais de flow. A gente fica menos apegado a esses processos. É super complexo, né? Tipo, é simples, mas, nossa, trazer para a prática essa dança de compreender sem ficar preso nisso e abandonar, como está dizendo aqui na última frase. Eu achei tão bonito isso, achei tão bonito, me tocou tão profundo que ele fala que, né, pensamento engenhoso não é a verdade que vai nos libertar. Esse enredo, essa história toda que a gente tenta contar e recontar e recriar, não é o que liberta. E você trouxe muito sabiamente, Gabi, essa parte do o nosso papel é ver. O nosso papel é compreender nesse lugar, né? Porque quando a gente compreende, por exemplo, que uma coisa que está acontecendo fora da gente é um espelho para a nossa cura, isso é uma compreensão. E aí o próximo passo é de Deus. É soltar. É ter a coragem, estar disposto. E há de ter coragem, há de ter humildade, há de ter disponibilidade mesmo interna, sabe? Confiança. A gente precisa confiar muito em Deus para soltar um controle de um pensamento, de uma ideia, de uma história. E ao mesmo tempo, que bom, que bom que é sobre o próximo passo de Deus, porque como, né? A gente entra muito nesse lugar de como que eu vou resolver isso? Como que eu vou curar isso? E não é o nosso papel, não precisa ser. Muito bonito. Sim, né? E lembrando que ele até fala nos princípios de milagres que os milagres são involuntários. Então, não dá para controlar, né?
E é um pouco esse processo. Então eu entreguei, ai, mas não tá resolvendo, não tá curando. Bom, né? O que que é exatamente essa cura, né? E cada coisa tem o seu tempo preciso para acontecer. Então eu sinto que é esse processo. Você olha e você confia. É isso que você falou, confia que vai ser curado. No momento certo, do jeito certo. Às vezes um milagre que é mais útil para você viver agora não é isso que você tá pensando. É outro. E é isso. E a gente vai confiando nessa dança. A oração é um modo de pedir alguma coisa. É o veículo dos milagres. Mas a única oração significativa é a que pede o perdão. Porque aqueles que foram perdoados têm tudo. Uma vez que o perdão tenha sido aceito, a oração no sentido usual vem a ser completamente sem significado. A oração pelo perdão não é nada mais do que um pedido para que possas ser capaz de reconhecer o que já possuis. Ao elegeres a percepção no lugar do conhecimento, tu te colocas em uma posição no qual só poderias parecer-te com o teu Pai, percebendo milagrosamente. Tu perdestes o conhecimento de que tu, em ti mesmo, és um milagre de Deus. A criação é a tua fonte e a tua única função real. Bom, aqui ele traz um pouquinho a ideia da oração, né? Como esse lugar de pedir algo que se torna o veículo para os nossos milagres, né? Que eu sinto que é também a ideia da prontidão, a abertura na mente para receber aquele milagre. Só que aí ele fala que a única oração realmente significativa é a oração do perdão. Lembrando que o perdão para o curso de milagres é o reconhecimento da irrealidade, né? Então é quando a gente abre mão mesmo daquela ideia. E a gente fala assim, eu não quero isso aqui, ó. Jesus está aqui. Eu tô acreditando muito nisso. Me mostra, né, que isso é diferente. Eu quero perdoar e perdoar mesmo essa ideia. E é só isso que é realmente capaz de fazer esse processo profundo de cura, né, de limpeza, digamos assim. E daí ele fala, né, que quando a gente chega nesse lugar do perdão, a oração usual ela não é mais necessária. É porque a gente também já não enxerga mais as coisas nesse lugar de falta. Porque se a gente for olhar muito para a oração que a gente conhece hoje em dia, é uma oração muito de falta, né? E nos coloca muito nesse lugar de pedintes. Do tipo, ai Deus, me dá isso aqui, me dá isso aqui, me dá isso aqui. E o que ele traz é que assim, a gente já é um milagre de Deus, né? Então a gente tá indo para um lugar muito mais de olhar e curar, limpar essas crenças verdadeiramente. E uma vez eu vi uma pessoa falando também sobre a gente entrar num lugar de colaboração, sabe? A gente se colocar à disposição de Deus como um colaborador, digamos assim, que nos tira desse lugar de pequenez, de eu tô precisando muito, Deus, e daí Deus fica enorme, a gente fica super pequenininho e a gente confirmando de novo esses mesmos autoconceitos. Sou pecadora, sou errada, cometi um erro, preciso de um milagre, preciso disso, preciso daquilo, tô em falta, né? E a gente se colocar num lugar diferente. Não, se estou aqui disponível, né? Me mostra diferente. Eu quero ser verdadeiramente útil. Também outra oração num curso de milagres. Ele vai modificando, né, aos pouquinhos, esse lugar na mente, essa pequenez que a gente tem a tendência a se apegar muito. Né? 7. A declaração: Deus criou o homem à sua própria imagem e semelhança. Necessita de reinterpretação. Imagem pode ser compreendida como pensamento e semelhança como de qualidade semelhante.
Deus efetivamente criou o espírito em seu próprio pensamento e de uma qualidade semelhante à sua própria. Não há nada mais. A percepção, por outro lado, é impossível sem uma crença em mais e menos. Em todos os níveis, envolve seletividade. A percepção é um processo contínuo de aceitar e rejeitar, organizar e reorganizar, deslocar e mudar. A avaliação é uma parte essencial da percepção, porque os julgamentos são necessários para a seleção. Bom, aqui ele traz a ideia, né, de que a gente é um pensamento na mente de Deus, que é algo assim, eu sinto que muitas pessoas têm muita ansiedade quando a gente traz essa ideia, né? E até essa própria ideia de autoconceito, né? Foi até uns 2 meses que eu fui num retiro de um curso milagre que a gente falou sobre autoconceito. E aí, quem tava dando retiro falou assim: na verdade, eu sou só um pensamento na mente de Deus. E tipo assim, isso pro ego, isso dá muito medo. Porque aí, nossa, eu sou só um pensamento, acabou, gente. Acabou, não sou nada, vou morrer no minuto seguinte, porque o pensamento passa. Mas ao mesmo tempo, acho que foi um momento que eu me conectei pela primeira vez com essa ideia de verdade, o quanto que isso também é libertador, sabe? Nossa, você não precisa defender nada. Você não precisa defender a ideia da Gabriela. Gabriela é assim, Gabriela é assado, tem que ser assim, tem que ser assado, tem que melhorar isso. Não, só um pensamento, né? Então ele coloca a gente nesse lugar que, claro, que um pensamento na mente de Deus não é como um pensamento exatamente na nossa mente, né? Mas é esse lugar mais abstrato. É por isso, é porque isso é tão aquém das nossas palavras, esse estado, que é difícil a gente chegar, né? Mas é isso, é um estado. E ele traz esse pensamento, que é um pensamento como Deus, né? Ele traz da qualidade semelhante de Deus. Então, a imagem é essa ideia de pensamento. Semelhante a que tem a qualidade semelhante à de Deus, né? E aí ele traz que apenas isso. Nada mais, né? Nem nada menos. Porque aí ele fala que quando a gente entra na percepção, o objetivo da percepção é a comparação, é a mudança, né? Então, aqui tá bom, aqui tá ruim, esse aqui é melhor, esse é pior, né? E daí nesse processo a gente alimenta o julgamento. Não tem paz, né? Não tem paz. Essa ideia de acessar essa ideia com o coração aberto, né? Mas a mente certa, nos coloca nesse lugar da não defesa, sabe? Da gente não precisar defender mesmo nada, porque não tem nada para ser defendido exatamente aqui. E se a gente volta para a ideia do ego, parece que tem 1 milhão de coisas que a gente tem que defender de quem a gente é, do que a gente precisa fazer do mundo, do que a gente quer do mundo, do que a gente quer da gente, né? Das nossas vulnerabilidades, e a gente tem que se proteger. Então, eu sinto assim que é um processo bem profundo, né? Que ele tenta trazer para a gente chegar em alguns vislumbres. Mas é muito através dessas orações e dessas experiências que a gente vai acessando isso com talvez mais propriedade, não sei, mais substância. Nossa. Porque, no final das contas, tô refletindo aqui, né? É por isso que o silêncio é a linguagem de Deus mesmo, porque tudo é percepção. Quando eu falo tudo, tudo, aí eu já tô na dualidade, porque tenho nada. Você é bonita, eu já tô na dualidade, porque tenho feio. A percepção, inevitavelmente, ela gera comparação, e é isso, não é num lugar, entre aspas, negativo. Tudo, tá vendo? Tudo que a gente fala tem a sua dualidade, E por isso, quer dizer, não por isso, mas é mais uma prova de que não é real. É mais uma prova de que não é sobre o conhecimento, não é sobre essa qualidade da semelhança com Deus, né?
E ao mesmo tempo é aqui que a gente está. Ao mesmo tempo é através da percepção que a gente faz o caminho muitas vezes, né? Tipo, faz parte do caminho perceber o mundo e perceber as coisas. Então é profundo. É uma coisa que ela é profunda. E aí eu tava lembrando porque eu tô um pouco atrasada nas lições, mas eu tô fazendo, né? E uma das últimas lições que eu fiz, nossa, eu chorava porque falava do estado de graça. Não sei se você lembra dessa. Tem um tempo já. Quer dizer, tem um tempo já que você postou, porque não tem tanto tempo que eu fiz a lição. É, que fala sobre o estado de graça e que é um instante que é o suficiente. Nesses momentos onde a gente toca, que a gente tem vislumbres, como você falou, são vislumbres do eterno, vislumbres de Deus. E aí, quando a gente volta, a gente carrega essa luz para o mundo e pra gente também, para as partes de nós que estão ali fragmentadas. Foi muito sincrônico eu ter feito essa leitura nesse momento, que também estão precisando disso, né? Que ainda estão acreditando na separação. Enfim, só queria compartilhar isso. Ah, bem, eu sinto que é muito esse convite de ir além, sabe? De ver além, né? Porque realmente na percepção tá acontecendo muita coisa, mas eu sinto que é esse lugar na mente de eu quero ir além, sabe? Eu quero ver além do que tem aqui. E aí esse vislumbre vem até uma ideia assim de um rasgo, né, que a gente faz, né, nessa ilusão, nesse espaço, nesse tempo, para enxergar além, né? Para enxergar onde a gente realmente está. Porque parece que a gente está aqui, mas de verdade, a gente não está aqui. Na última instância, a gente não está aqui, né? E enxergar esse real estado. De quem é a gente? O que que a gente, onde a gente está? Qual é o estado da nossa consciência, né? Eu sinto que é um pouco esse lugar, né? Esse ser que não dá para explicar, porque se a gente tenta explicar, a gente traz para a palavra, que a gente traz para a dualidade. E é por isso que vem também essa própria ideia do autoconceito, porque qualquer coisa que você disser que você é, nossa, gente, já é difícil. Pode ser a melhor coisa do mundo. Você vai, ah, eu sou linda. Ah, mas se um dia você acorda com cabelo feio, rosto feio, isso e aquilo, e daí não, mas eu sou linda, então eu tenho um tanto de coisas que eu tenho que fazer para continuar sendo linda, né? Ou eu sou burra, também um outro autoconceito, né? Tanto de outras coisas que isso movimenta internamente. Qualquer coisa que a gente quiser ser nesse mundo, o que me vem é exatamente isso. A gente vai precisar defender. E a gente defende, a gente nem percebe, a gente defende as ideias. Então, eu sou legal, eu sou bonitinha, eu sou fofinha. Então, eu defendo muito esse autoconceito, né? Eu não vou fazer nada malvado, e nananã, e as historinhas que a gente vai criando. E elas são cansativas, porque elas não são a verdade, né? Elas estão muito aquém da verdade, de quem a gente realmente é. Então, profundo. 8. O que acontece com as percepções se não existem julgamentos, nada além da perfeita igualdade? A percepção vem a ser impossível. A verdade só pode ser conhecida. Toda a verdade é igualmente verdadeira, e conhecer qualquer uma das suas partes é conhecer toda a verdade. Só a percepção envolve uma consciência parcial. O conhecimento transcende as leis que governam a percepção, porque um conhecimento parcial é impossível. É totalmente uno e não tem partes separadas. Tu, que realmente és um com ele, não precisas senão conhecer a ti mesmo, e o teu conhecimento está completo. Conhecer o milagre de Deus é conhecê-lo. Ah, sim. É.
que eu sinto que ele leva a gente de novo para esse lugar absoluto, né? Da verdade, que é a verdade como um todo. Assim, eu penso que é tão diferente realmente do que existe nesse mundo, né? Porque se a gente vai conhecer qualquer coisa, a gente conhece em partes. Ai, vai aprender biologia. Aí tem biologia de, sei lá, dos animais, aí tem a parte tal, aí tem a parte Y, aí tem as plantas. Então, nesse mundo, o conhecimento ele é muito fragmentado, né? Que é a própria ideia do ego. É da gente procurar em vários fragmentos e nunca é suficiente, nunca termina, nunca chega, né? E esse conhecimento que ele traz, ele é um conhecimento que uma pequena parte é capaz de acessar o todo, porque ele é o todo. Então, eu sinto que é muito esse processo de realmente acessar esses estados. E conforme a gente vai acessando, a gente vai trazendo sempre uma nova percepção, digamos assim, né? Porque se eu acesso uma pequena parte, um pequeno momento, eu estou acessando já a verdade inteira. E aí eu vou me relembrando cada vez mais desse conhecer, que é quem eu sou, porque nem ele disse, né? O conhecimento está dentro de você, porque é quem você é. E conhecer a ti mesmo, conhecer o conhecimento, na verdade, é conhecer a Deus. Profundo. Profundo. É sobre isso. Muito, muito lindo, porque me conectou em um momento com aqueles vislumbres de amor que eu já tive e acredito que todo mundo já deve ter sentido em algum momento, que é isso, né? Tipo, nada falta, e é isso, não tem um pouquinho, é tudo, é todo, é completo. É como uma gota do oceano que é o próprio oceano, né? E eu acho que isso, em algum nível, todo mundo já experienciou. É o que eu sinto. Todo mundo que tá aqui. Acho que todo ser humano, não sei, mas todo mundo que tá aqui ouvindo, eu sinto que pode se lembrar de momentos assim de completude. Nove. O perdão é a cura da percepção da separação. A percepção correta do teu irmão é necessária porque as mentes escolheram ver a si mesmas como separadas. O espírito conhece a Deus de forma completa. Esse é o seu poder milagroso. O fato de que cada um tem esse poder de forma completa é uma condição inerentemente alheia ao pensamento do mundo. O mundo acredita que se alguém tem tudo, não sobra nada. Mas os milagres de Deus são tão totais quanto os seus pensamentos, porque são os seus pensamentos. Aqui ele traz a ideia, né, do perdão como essa ideia de curar, a ideia da separação, e por isso que ele também traz a ideia do irmão, né, da gente perceber o nosso irmão como ele realmente é, que é quem nós somos também, né. Então, se a gente projeta algo para alguém, no fundo eu tô projetando uma incongruência interna, né, que é o que a gente estava falando. Então, é um conflito interno que eu tô projetando em alguém. Mas quem tá projetando sou eu. Então, quando eu consigo ver o meu irmão como ele realmente é, eu me vejo como eu realmente sou também. E aí a gente volta mais para o estado da união, né? Eu vou me retornando para a ideia de união, do uno, né? Do todo, que é o que é necessário para a gente, não sei se acessar o conhecimento, porque ele traz que o conhecimento a gente pode acessar como cada partezinha, porque nós somos o todo, mas que faz parte do conhecimento, né? A ideia de que somos todos um faz parte desse conhecer da verdade, né? E daí ele fala: o mundo acredita que se alguém tem tudo, não sobra nada. Sim, é. E é isso é o que ele fala: esse mundo ele foi criado invertido de cabeça para baixo. Então,
muitos conceitos que são verdadeiros, ou que eles não fazem o menor sentido para nossa real natureza. O menor sentido. Por isso que ele fala que dar é receber. E nesse mundo não faz sentido, né? Se eu tô dando alguma coisa, como assim estou recebendo? Estou perdendo, né? Que é isso? Mas não, né? Se você tá dando, e daí ele leva a gente muito pro lugar na mente, né? Eu acho que é a forma mais fácil da gente entender esse conceito. Então, se eu dou um pensamento de amor, eu estou recebendo amor, né? Estou expandindo amor. Se eu dou um pensamento de raiva, eu estou recebendo raiva, né? Então ele leva a gente um pouco mais para nossa real natureza, para quem a gente realmente é, que não é essa materialidade. Mas é muito interessante a gente perceber como o ego ele inverteu realmente as leis do mundo. E muitas vezes ele inverte literalmente, né? Então, dar não é receber, dar é perder. Ter tudo não é acessar a completude. Ter tudo é ter só para você e não sobrar nada para ninguém, né? Então, e o quanto que isso nos coloca sempre no lugar da falta, da culpa, do medo, né? O amor, ele não é disponível, a felicidade, a paz, ela não é disponível para todos nesse lugar. Ela é disponível para poucos. E quem tem ela, né, vai enfrentar também a culpa. Enfim, ninguém fica em paz nessa história toda. É isso aí, no final ele fala, mas os milagres de Deus são tão totais quanto os seus pensamentos, porque são os seus pensamentos, porque são os pensamentos de Deus. Dez. Enquanto durar a percepção, há lugar para a oração. Uma vez que a percepção se baseia na falta, aqueles que percebem não aceitaram totalmente a expiação, nem se entregaram à verdade. A percepção baseia-se em um estado separado, de modo que qualquer pessoa que percebe, seja o que for, necessita de cura. A comunhão, não a oração, é o estado natural daqueles que conhecem. Deus e seu milagre são inseparáveis. Como são belos, de fato, os pensamentos de Deus que vivem à sua luz. O teu valor está além da percepção, porque está além da dúvida. Não percebas a ti mesmo sob luzes diferentes. Conhece a ti mesmo na luz una, onde os milagres que tu és está perfeitamente claro. Uau, gente. Eu sinto que é isso. Aqui no final, a única coisa que ele fala, né, um pouquinho, né, de informação, é a ideia da oração, né, que enquanto tem percepção, a gente precisa da oração porque a gente acredita na falta, mas que no nosso estado natural a gente entra em comunhão, não em oração. Que lindo esse final, né? É uma bênção, assim. Como são belos de fato os pensamentos de Deus que vivem à sua luz. Que lindo. Nossa, que livro lindo. Quer compartilhar mais alguma coisa? Não? Não, sinto que foi tudo. É isso. Enquanto há percepção, há tempo, a oração, né? E os milagres estão aí para ir fazendo, promovendo essa cura. Que lindo. Ok, Meire. Gratidão pela tua presença, pela tua sustentação aqui junto.
Sinto que foi uma sessão bem cheia de informação, muita coisa moveu aqui dentro de mim. Alguns momentos eu senti mesmo, e é isso, e também não vou tentar interpretar. eh, e sou muito grata porque eu também não tenho dúvida que assim como eu sinto, todos, né, podem experimentar, ter essa experiência. Afinal, todos somos um. Gratidão, Gabi, que lindo, viu? Muita sabedoria na tua interpretação de hoje. É... E é isso, gratidão a você que está ouvindo a gente aqui, mais esse encontro, e espero vocês no próximo podcast. Gratidão.